Olá, me chamo Miguel. Sou terapeuta, especialista na mente e no comportamento humano. Também atuo como pesquisador de ocultismo aplicado ao inconsciente. E nesse vídeo eu vou te contar talvez um dos principais segredos onde várias pessoas, sejam ideias iniciáticas, sejam religiosas, sejam pela própria ciência, a todo custo tentaram esconder isso e não permitir que chegasse até você. Então já peço para você se inscrever no canal e ficar muito atento ao vídeo. Muitas pessoas às vezes não conseguem compreender a profundidade dessa ideia sobre o que seria a lei da atração e o motivo que talvez ela não funcione para você, porque elas não se permitem enxergar o imperceptível. Sempre que alguém fala uma ideia com o nome ocultismo, que é da onde vem, né, o hermetismo e até chegar a essa ideia moderna da lei da atração, no fundo, a pessoa está falando de algo que é perceptível à visão de todos, mas que fica oculto ou que só aqueles que não têm um olhar profano conseguem enxergar. Como aquele quadro da criação do Michelangelo. Todos que olham, eles percebem que Deus tenta tocar a mão de Adão, mas poucas pessoas com um olhar atento notam que Deus está dentro de um cérebro. Ali traz duas ideias, não só da questão do cérebro humano, mas da compreensão do conceito do nous, ou da divindade interior de cada um dos seres humanos. O primeiro ponto que você precisa entender para que o poder de cocriação aconteça é compreender de onde vem essa ideia. Muitas das ideias vêm do próprio hermetismo e principalmente do Egito Antigo, de conhecimentos que não eram passados à sociedade, por acreditar que os profanos não conseguiriam entender. E mesmo se eles lessem ou vissem algo, eles não compreenderiam. É como aquele conceito cristão de Jesus que diz: tendo olho, mas não vê, tendo ouvidos, mas não escuta. É basicamente nesse mesma ideia. São coisas que estão à frente de todos, na face de todos, mas só quem tem o olhar treinado consegue entender o que está por trás. O primeiro ponto que todo mundo que vai participar de uma escola iniciática, de uma busca para o poder da magia, da criação acontecer, é entender o conceito de magia para muitas pessoas. Para muitos autores, que sejam dentro da magia do caos, seja o próprio Aleister Crowley, outras ideias, o conceito de magia vai ser a ideia da vontade sobre a realidade. Então eu domino a minha própria mente e dessa maneira eu domino a minha realidade. Algumas escolas iniciáticas focadas em hipnose diziam que anteriormente poderíamos chamar hipnose, magnetismo ou magia. Essas escolas iniciáticas trouxeram o conceito da projeção, enquanto Freud dizia que quando havia conflitos internos psíquicos em alguém, isso somatizava no corpo, com taquicardia, estalecístoles, doenças idiopáticas que não há uma lógica física, mas que o indivíduo percebe ali, como a crise de ansiedade ou depressão. Algumas escolas iniciáticas focadas ao poder da mente, da hipnose, afirmavam que poderia acontecer também a projeção, efeitos sobrenaturais como poltergeists ou outros, por conta da mente do próprio indivíduo. É basicamente uma ideia de que tudo inicia na mente, percebe? É bem parecido com a ideia contemporânea da lei da atração, mas de uma forma muito mais profunda, de um estudo da mente muito mais profundo. Essas escolas, elas influenciaram a hipnose até hoje, que para poucas pessoas sabem, a hipnose hoje, ela teve que colocar uma crença, uma descrença total da própria espiritualidade. Mas a hipnose, ela nasce numa ideia quase que divina do ser humano, não no conceito ocidental do que seria ser divino, de um Deus pessoal que define regras e valores. É um outro conceito. Preciso entender que se eu estou buscando me tornar o criador de tudo, se eu estou buscando co-criar, eu preciso compreender o conceito do Franz Bardon, um autor hermético, quando afirma dizendo: o pior inimigo do ser humano é o subconsciente, ou como Freud vai dizer, o pré-consciente.
Muitas das vezes, aquela ideia acontece. Você sabe o que tem que fazer, você diz o que tem que fazer, mas parece que não consegue agir conforme o que você se propõe. É como Freud diria: o ego não é dono em sua própria casa. Esse pré-consciente ou esse subconsciente, ele está armazenado com crenças, ideias que você pensa que é você. Como Michelangelo afirmou, ele não construiu a estátua de Davi. Ele retirou o excesso e trouxe o Davi que estava ali dentro. Dentro de você existe uma melhor versão, mas existem excessos ao redor que impedem você de conquistar. É por isso que muitas pessoas, ao invés de co-criar, elas ficam com disputas com a própria imaginação. Visualiza conseguindo um objetivo, mas logo a mente diz: você não é capaz, você não consegue. Os seus pais falaram que você não era capaz, você já tentou isso várias vezes e não conseguiu. É por esse motivo que o primeiro passo é o silêncio mental. Sem o silêncio mental, sem o domínio da própria mente, você não vai conseguir co-criar no mundo externo. Lembrando aquilo que eu falei para você, para muitas pessoas o conceito de magia é o conceito de dominar a realidade sobre uma vontade. Então magia não é no sentido de milagre, mas uma pessoa que se propõe passar no concurso e passa, ela pratica magia de acordo com esses conceitos. Ou seja, se eu não domino a minha mente, eu não consigo dominar o mundo exterior. Como é que eu quero construir minha realidade externa se eu não tenho o menor controle sobre a minha realidade interna? Como é que eu vou influenciar o macrocosmo, que é o mundo, se eu não domino o microcosmo? Como isso pode acontecer? É preciso entender esses conceitos e é isso que não contaram para muitas pessoas. Não basta visualizar. O teu inconsciente ele não vai obedecer você, ou a realidade não vai obedecer você enquanto você não tiver o controle dele, enquanto você não aprender técnicas para influenciar ele. E é isso que durante o meu processo eu ensino para as pessoas. Como elas conseguem influenciar o próprio inconsciente, como passar pelo pré-consciente. O próprio Freud vai dizer que as emoções ou o inconsciente é como um cavalo, selvagem e bruto. E você tem que ser o cavaleiro que doma esse cavalo. É possível fazer isso, mas é claro, não tentando com as ferramentas que você tem atualmente. Afinal, se elas não funcionam, é porque não há lógica nenhuma para continuar utilizando. Se você soubesse como dominar sua mente, você não precisaria perceber que o teu subconsciente ou pré-consciente está impedindo isso. Você teria essas ferramentas. E aí que entra toda a questão de um processo terapêutico e entender alguém que busque esses conhecimentos, porque são difíceis. Muitos estão em bibliotecas, outros não estão traduzidos e outros são livros secretos que dificilmente as pessoas têm acesso. E que eu consiga acesso a essas ideias para que eu consiga, de alguma forma, auxiliar as pessoas que aqui comigo estão a terem a mais alta performance. Lembrando, como na estátua do Michelangelo. É assim que eu acredito. Para mim, todo o poder está dentro de você. Eu só quero retirar esses excessos e permitir que você viva aquilo que você nasceu para viver. Já curte o vídeo e envia para alguém que você acredita que é muito importante que essa pessoa entenda o conceito do que seria essa ideia, a lei da atração, não dessa forma supersticiosa pop que existe hoje. Também já comenta aí embaixo o que você achou sobre isso. Pode fazer uma pergunta também de dizer o que você acha ou o que você gostaria de entender melhor, talvez algum conceito que ficou meio complexo. Isso me ajuda até que os vídeos fiquem melhores e cada vez mais acessíveis a todo mundo. Eu sei, às vezes a linguagem, tanto trazendo da psicanálise, do hermetismo, todas essas ideias podem vir em linguagens complexas. Mas se você deixar ali os seus pontos, eu posso estar respondendo nos próximos vídeos e até facilitar cada vez mais a linguagem de todo mundo. Eu desejo um dia extraordinário a todos.